Colossenses capítulo 1. Irmãos, não se esqueça do seu projeto de vida. É importantíssimo. A Bíblia diz: traz a tua memória. Deus falava para os profetas: escreve, escreve. Traga o seu projeto de vida. O Senhor faça a realização. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E que, havendo por Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vamos ler a terceira vez? E que, havendo feito por Jesus a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Pode se sentar. Irmãos, responda: por que somente pelo sangue somos salvos? Por que somente pelo sangue? Responda para você mesmo. Por que somente pelo sangue? É interessante nós trazermos a nossa memória que desde Gênesis a Apocalipse, somente pelo sangue há salvação. A Bíblia nos apresenta o sangue mais do que simplesmente esse líquido que você vê ou que você conhece. Você sabe que o sangue, ele tem uma importância vital em nosso ser. É através dele que é levado o oxigênio para todo o nosso corpo, para os nossos membros, e também todo o alimento que nós precisamos. E desde o princípio, quando nós vemos, a Bíblia apresenta o sangue como a própria vida. Sem sangue, não há vida. Observe quando Noé sai da arca, em Gênesis capítulo 9, Deus disse para Noé: olha, está diante de ti toda a terra, toda a erva e todos os animais, e você pode se alimentar de todas as frutas, você pode se alimentar dos animais, mas há algo. Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comerás. Veja bem, o versículo está dizendo bem claro que a vida da carne está no sangue. O sangue é a vida do ser humano. A Bíblia vai mais ainda nos relatando em Levítico. Vamos para Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículo 10.
E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porém a minha face, e a extirparei do seu povo, ou destruirei do seu povo. A Bíblia vai nos trazendo uma revelação que nós devemos ter a respeito da vida, de o quanto nós devemos zelar pela vida. E é interessante, irmãos, que esse mandamento, nós vamos acompanhando e vamos ver que ele entra dentro do Novo Testamento, em Atos capítulo 15, versículo 28. Observe bem, que na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha bem o que nós recebemos de direção do Espírito Santo e que é necessário: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Por isso que crente não participa de festa junina. Por isso que crente não come nada consagrado a Cosmo Damião. Por isso que crente não ensina os seus filhos a comer bala e chocolate dado pelo Papai Noel. E nem existir não existe, mas existe aí a idolatria. 15, versículo 28 e o 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. Por isso que nós não compramos e também não ensinamos aos nossos filhos, de maneira nenhuma, a comer ovo de chocolate. Por quê, pastor? O ovo de chocolate não tem nada. O problema é a idolatria por detrás, é a consagração a ídolos. E você vai ver, eu gostaria tanto de você ver que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada doce. A Páscoa, para começar, o que tem lá em cima são ervas amargas. Dê ervas amargas para você primeiro e depois para os seus filhos, e não coisas doces. Que você abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí ele diz do sangue e da carne sufocada, que nós no passado, antes de conhecer a palavra de Deus, comíamos tanto. E da prostituição, que virou coisa normal, se prostituir, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos há. E aí eles despedem os apóstolos que saem pelas igrejas ensinando que isso daqui não podia ser feito, que isso daqui era uma direção dada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo sairia fora. Mas nós nesta manhã estamos focados aqui no sangue. E o sangue, irmãos, é algo muito sério. Tanto é que no Velho Testamento você vai ver que quando o homem morre, o homem peca e morreu mesmo. Quando Adão peca e Deus olha e vê que ele tem que caminhar para fora, preste atenção nisso. Adão tomou uma decisão de pecar. E essa decisão ele tomou por livre e espontânea vontade. Ele comeu do fruto que ele não devia e ele foi expulso. A sua decisão o expulsou de casa, do jardim do Éden. Ele foi expulso porque ele quebrou o pacto. Ele ouviu uma informação, preste atenção nisso.
ele ouviu uma informação da serpente. A serpente lhe deu uma informação. E ele não buscou o conhecimento. E ele pegou a informação de que ele poderia comer de si e ele não morreria. Uma informação mentirosa se tornou uma verdade para Adão e ele acreditou. E quando ele peca, irmão, preste atenção nesse negócio. Você que é praticante de 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 até o 16 principalmente, que realmente é um homem que procura viver no Espírito, um homem espiritual, que discerne as coisas espirituais. A palavra de Deus, ela nos mostra que Adão estava vivendo no reino do Espírito. Ele vivia no reino do Espírito. A Bíblia diz que Deus havia criado ele e Deus lhe deu apenas a palavra. Deus disse para ele: no dia em que comerdes. E ele começou então a viver, e era uma felicidade total, porque ele estava vivendo a palavra de Deus e não comendo do fruto. A Bíblia diz claramente que no dia em que ele quebra essa palavra, entra dentro dele uma contaminação. Quando ele comeu daquele fruto, a desobediência estava naquele fruto. Havia um veneno naquele fruto que contaminou o seu sangue. E o sangue de Abel se tornou um sangue contaminado. Perdão, de Adão se tornou contaminado. E a Bíblia diz que a partir daí, essa contaminação, irmãos, que entrou dentro dele, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pensa nesse versículo. Se naquele momento que ele pecou, ele comeu, e aquele fruto entrou dentro do seu corpo, e o seu sangue foi contaminado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque a partir daí, irmãos, não somente Adão destruiu a sua vida, destruiu a vida da sua família. E você vai ver que o seu filho, o seu primogênito Caim, já nasce com toda a rebeldia, já nasce com toda a fúria, ao ponto de matar o seu próprio irmão. A Bíblia diz que o homem perdeu a sua salvação. E a partir daí, irmãos, a Bíblia diz que nós caímos na mão de Satanás. Uma informação errada, uma informação mentirosa, destruiu a vida de Adão e de toda a sua gerações. A palavra do Senhor diz que quando ele sai do jardim do Éden, Deus olha para ele, e Deus, por amor, mata um animal, porque é lógico, pegou ali a pele de animais e o cobriu. Nós vemos que Deus deixa claro que haveria necessidade de sacrifício e de derramamento de sangue. Queridos, uma pergunta para você nesta manhã: quanto custa uma alma? Qual é o valor de uma alma? Porque você nunca parou para pensar que se o erro de Adão pudesse ser pago
por todo o ouro que existisse sobre a face da terra, é claro que Deus teria dado esse ouro, essa prata, os diamantes, que para o ser humano é tão valioso, tão precioso, para Deus não vale absolutamente nada. Deus teria dado. Mas preste atenção, o diabo e os demônios sabem quanto vale a sua vida e a minha vida, mesmo que eu e você não temos noção. Salmo 49, versículo 6. Quanto que vale a alma do ser humano? Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda, nas suas riquezas, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Olha o que está dizendo. Tem gente que acha que compra tudo com as suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a salvação da sua alma é caríssima, e se cessará para sempre. O que está dizendo? É impossível que toda a riqueza humana compre a salvação de uma alma. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, preste atenção, que todo ser humano ficou na condição de Adão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz: Eclesiastes 7, 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A Bíblia está dizendo bem claro, e ela vai mais profunda, irmãos, que todo ser humano se tornou injusto. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Não há e não há nenhum justo sequer. A Bíblia afirma categoricamente que por nós termos tido a herança de Adão, nós pecamos, e os nossos pecados nos lançam para fora da presença de Deus, e vai mais além. Isaías 59, versículo 1 e 2, afirma claramente para mim e para você. Afirma o que, pastor? Que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmão, vamos tomar cuidado, que nesses últimos dias você está sendo bombardeado de todo lado, para que você perca o temor a Deus, para que você venha acreditar que você pode todas as coisas, e que nada que você faça vai te separar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz que há sim, que você pode todas as coisas, mas que nem todas te convêm. Que todas as coisas te são lícitas a fazer. Você pode fazer, você pode sair daqui, e você pode ir para onde você quiser. Ninguém vai te impedir. Mas a Bíblia diz que nem todas as coisas te convêm. Nem todas as coisas te convêm. E a Bíblia diz para você vigiar e orar.
Se tornou hoje natural todos os crentes estarem se envolvidos com todas as coisas. Antigamente o crente não podia nem passar perto de um bar. Hoje o crente pode beber. Hoje pastores podem todas as coisas. E estão achando que não é pecado. Mas 1 João diz que 1 João, está dizendo aqui o Walter. Primeira João, capítulo 1:8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vá para o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. E vamos mais além. Todos nós nessa situação. Aí Deus olha lá do seu alto e sublime trono. Deus não pode esperar mais 2000 anos para encontrar o Walter ou você. Por quê? Porque todos nós, como diz aquele provérbio, farinha do mesmo saco de Adão. Todos miseráveis pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou. E como Deus não tem tempo, Ele olhou para aquele momento e para toda a eternidade que viria pela frente. E olha o que Deus viu. Ezequiel. Olha o que Deus viu. Capítulo 22. Versículo 30 e 31. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por toda essa terra, para que eu não a destruísse. Olha, está falando de destruição, de condenação, de juízo. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor assim os consumi. E fez que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. E aí? Deus não achou ninguém. E aí nós vamos mais profundamente. Chegou um momento que Deus precisava dar uma virada na história. Porque Noé não resolveu o problema. Davi não resolveu. Moisés muito menos. Daniel também não. Neemias, Esdras. Mas aí a Bíblia diz que Deus precisava virar a página, trazer a solução para mim e para você, para nos livrar dessa herança maldita. E o que Deus fez? João capítulo 1, versículo 1 e 3. A Bíblia diz claramente da existência de uma pessoa capaz de virar o jogo, de virar essa situação. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava com Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com o Pai. Ele participou no versículo 3 de todas as coisas, porque tudo foi feito por ele, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. E no versículo 4, em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí chegou um momento, há 2000 anos atrás,
de Jesus vis em carne. João 1, versículo 14. E Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que chegou a hora e ele veio em carne. Em Lucas capítulo 1, a Bíblia diz claramente, Lucas capítulo 1, o anjo chega até Maria e diz a ela: você vai ter um filho. No versículo 34, mas disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum, não tive intimidade com homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude de Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ele virá. O Espírito Santo preparará dentro de ti, Maria, o corpo para que Jesus venha. E Jesus veio. Como eu e você viemos de um milagre quando Deus criou Adão. E a Bíblia diz, irmãos, que a diferença era que Jesus não herdou a maldição de Adão, porque quem gerou o corpo dele foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o grande desafio de Jesus era manter essa pureza, de não se contaminar com essa maldita natureza que nós recebemos. Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz que como Adão, Jesus também foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, irmão, foi tentado como eu e você. Primeiro Adão afrouxou e pecou, mas o segundo Adão permaneceu firme e não pecou. E a Bíblia diz que eu e você somos imitadores dele. E a Bíblia diz que aí sim, aí você pode usar o versículo, que você pode o quê? Pode vencer o diabo, pode vencer as tentações, pode vencer as oferendas do diabo. Você pode manter a sua vida em retidão e fidelidade de Deus, não só por uma semana, nem só por 30 dias, mas até a vinda dele, para a glória e louvor do nome dele. Em Cristo você pode, você deve ser achado fiel, e se necessário fiel até a morte, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Jesus se manteve tão fiel que ele chegou diante do povo em João capítulo 8, 46. João 8, 46. E aqui Jesus, em João capítulo 8, depois você lê na sua casa o 44, ele está chamando o diabo de pai da mentira, e ele está chamando todo o povo de filho do diabo que haviam pecado. Mas no versículo 46 ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Irmãos, Jesus não pecou. E vão tentar de toda maneira colocar informação na sua cabeça de que Jesus não é quem ele é. E aí você vai fazer com que Deus seja mentiroso. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo nega a Deus. Eu quero que você entenda que no reino do Espírito, preste muita atenção, no reino do Espírito, para o ser humano ser liberto, desde Adão
até o dia que Jesus subiu naquela cruz para remover a maldição e para pagar a dívida, somente um homem com sangue, sem contaminação do pecado, poderia destruir essa sentença, essa dívida que nós temos. Ah, meu irmão, era tão bom se nós pudéssemos chegar perante Deus e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu pequei, Senhor, eu respondi mal para minha esposa, Senhor, eu fui sem educação com meus filhos, me perdoa. E aí nós acharmos que Deus nos perdoa. Perdão, irmãos, diante de Deus se alcança somente, vamos lá, Hebreus 9, versículo 22. E quase a todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Sem o derramamento de sangue, e agora aqui nós estamos vendo, não é qualquer sangue, é um só, o sangue de Jesus. A minha esposa me perdoa, os meus filhos me perdoam, mas para com Deus, irmãos, porque o negócio é que eu tenho que entrar diante de Deus, e só há uma maneira, pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, quando eu tenho consciência disso, eu deixo a vida de malandragem, de pecado, para fora da minha vida, porque eu sei que eu não vou conseguir enganar a Deus. E essa aplicação do sangue de Jesus é somente pela misericórdia de Deus. E não vai achando você que Deus é de brincadeira, que Ele vai ficar espargindo o sangue de Jesus sobre pessoas que foram ensinadas erradamente. E Deus, basta apenas você fazer uma oração que você já memorizou, que Deus vai te perdoar ou vai me perdoar. Você está totalmente enganado. Ele próprio disse: eu sou buscado por um povo que me busca de lábios, mas seu coração está distante de mim. Agora, observe bem, se era necessário que Jesus morresse e o sangue fosse derramado, a Bíblia diz claramente, irmãos, que quando Jesus começou a derramar o seu sangue, presta atenção, ninguém tiraria o sangue de Jesus. Ele mesmo disse: eu dou minha vida, ninguém a tira. Mas quando ele começa lá no jardim do Getsemane, ele ali se entregando, porque Jesus poderia ter repreendido toda aquela opressão que estava vindo sobre ele, toda aquela força que estava oprimindo ele, ele poderia dizer: basta! Mas não, ele permitiu, até o ponto de suar gotas de sangue. Você sabe o que estava acontecendo? Quando Jesus permite ser preso, quando permite que eles esbofeteiam ele, ele começa a sangrar, quando permite que eles puxem a sua barba, quando permitem que eles comecem a chicotear, você sabe o que estava acontecendo? Quando Jesus permite que os pregos sejam ali colocados em seus braços, em seus pés, o sangue escorrendo, Jesus estava fazendo algo que no mundo físico ninguém via, mas no mundo espiritual, novamente, entrando no reino do Espírito, Jesus estava. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Você lembra lá no começo da mensagem? Que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Mas através do precioso sangue de Jesus, irmão, a Bíblia está dizendo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A Bíblia diz que Jesus estava nos resgatando. Você sabe o que é isso? Ele estava indo lá e pagando o preço. Ele estava dando ao diabo e a todo o exército malignos o preço pela minha e pela sua alma. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vamos ler somente o 20. Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus estava derramando sangue e estava nos comprando, e estava dizendo para todo o inferno, para todos os demônios, para o diabo: eles não pertencem mais a vocês, eu os estou comprando, eu estou pagando o preço para que eles voltem a ser filho do Deus Altíssimo, meu Pai. Eu estou comprando eles, eu estou pagando cada centavo pela vida deles. 1 Coríntios 7, 23. Foste comprado por bom preço, não vos fazeis servos dos homens. Irmão, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso que não podemos nos tornar escravos dos pecados novamente. Não podemos voltar aos vícios. Apocalipse capítulo 5 diz o que Jesus estava fazendo quando ele derramava cada gota do sangue dele. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir o seu selo, Senhor Jesus, porque foste morto, Senhor Jesus, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus fizeste desses homens reis e sacerdote, e eles estão reinando sobre a terra. Se tem sacerdote e rei de Deus aqui, aplauda ele de todo o seu coração e dê um grito de júbilo. Pastor, mas o que ficou? Aquela sujeira toda que nós tínhamos, porque nós viemos para Deus. E naquele momento Jesus não só pagou aos demônios, ao diabo, mas olha o que ele faz em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que Jesus, que da parte do Deus eterno, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o primogênito dos reis da terra, aquele Jesus que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por isso que Deus olha para mim e para você e não vê mais nós como miseráveis, como desgraçados, destituídos da graça de Deus. Mas Deus olha para nós e vê homens santos, limpos, justos, justificados pelo sangue de Jesus. E Ele não vê a sujeira do pecado, mas Ele vê a glória, o brilho da glória do seu Filho, porque em nós habita o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, Jesus, glória e poder para todo sempre. A Bíblia diz que quando Jesus estava derramando o sangue dele, irmão, Romanos 5:1. Os diáconos, por favor. Romanos 5:1. A Bíblia diz que quando nós pecamos e Adão pecou, nós fomos destituídos, lançando-nos para fora da presença de Deus, nos tornamos injustos, tornando-nos as criaturas mais horríveis do universo. Mas em Romanos capítulo 5:1, a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus Pai,
através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu fui justificado. Olha o versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira vindoura, meus irmãos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus nos salva. A Bíblia diz que eu e você nos tornamos justos. Queiram ou não, gostem ou não, o diabo queira ou não, diga para alguém como que eles podem ser justos. Sim, o que era impossível para os homens, para Deus não foi impossível. Ele determinou a minha e a sua salvação. Somos salvos. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque aceitamos o sacrifício de Jesus. Aceitamos Jesus como Senhor. Por isso que nessa manhã é manhã de Santa Ceia. É amanhã de celebrarmos a Santa Ceia, não como um ritual, mas como um memorial. Trazendo à minha memória quem eu sou, trazendo à sua memória quem você é. Não se esquecendo da sua natureza celestial e não terrena. Lembrando de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E de que você nasceu de novo. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Vá para Colossenses. Quero que você nessa manhã, ao tomar a Santa Ceia, traga a sua memória. Foi somente através do sangue, somente através do sangue de Jesus, que eu fui comprado, redimido. Custou a vida de Jesus. Por isso eu amo Jesus Cristo de todo o meu ser. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliou Deus, Pai, consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Quando Jesus morre na cruz, irmão, Ele coloca tudo em ordem, e dá ao homem o poder, a graça de se reconciliar com Deus Pai. Olha o versículo 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte de Jesus, para perante Ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis, sem culpa nenhuma. Agora Ele diz: você aceitou Jesus? Você se entregou para Jesus? Você realmente é do Senhor Jesus? Então faça isso no versículo 23. Se na verdade você permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. De um evangelho que não muda. De um evangelho que quando você chega, é aquele evangelho que João Batista pregou: arrependei-vos dos vossos pecados. Porque gostou nós ouvimos que Jesus dá vida e vida com abundância. Isso é duro. Você ouvir: se arrependa dos seus pecados. Resista o diabo na fé. Humilha-te diante de Deus e Ele te exaltará. A Bíblia diz que Jesus ensinou que nós devemos fazer como aquele publicano, que nem os olhos para o céu levantava, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nesta manhã,
Traga a tua memória que eu e você somos filhos de Deus, porque o sangue de Jesus nos comprou, nos redimiu, nos lavou, nos purificou. E que nós devemos zelar, como diz o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, se necessário, darmos a vida por isso, mas jamais deixarmos de estar, como o versículo 23, fundados, firmes na fé, e de maneira nenhuma nos mover da esperança desse evangelho, porque eu vivo, irmão, esperando Jesus voltar, e Ele vai voltar. Essa manhã, julgue-se a si mesmo. Você é batizado nas águas, você se batizou nas águas, então agora julgue-se a si mesmo, porque o pão e o cálice vai passar, e você deve julgar a si mesmo. E vou te dar aqui um conselho: você só tem uma porta, você só tem um caminho, então se agrude nele, vai na misericórdia dele, mas reconcilia-te depressa e tome a santa ceia do Senhor, mesmo que seja agrudado nas orlas do vestido de Jesus e sendo arrastado, mas permaneça firme. Podem passar em nome de Jesus.